Olá, família. Saudações fraternos. Boa noite. Nas gravações anteriores, nas gravações anteriores, nós abordamos até o final da filosofia, o declínio e a fase final da filosofia antiga, com o desaparecimento da filosofia antiga, a partir do o advento do neoplatonismo, já num contexto cristão, cada vez mais cristão, na nossa era cristã, os primeiros séculos, a partir disso que se chamou neoplatonismo. Nós vimos a derrocada do aristotelismo diante do platonismo e depois a construção desse pensamento neoplatônico. E o percurso desse pensamento platônico, neoplatônico, durante esses séculos, até o século VII da nossa era, onde nós temos João Filipon, que é praticamente um dos últimos filósofos antigos, e o fechamento das grandes escolas por Justiniano, escolas que já estavam degeneradas por completo, porque o neoplatonismo ele aproximou-se, claro, tinha ali uma forma de mística que foi se aproximando foi se aproximando do misticismo, foi se aproximando da religião, de crenças, superstições, e chegou até a teurgia, que nada mais é do que a prática da magia. Chegou num determinado momento, veja bem, que a filosofia, a gente viu o trajeto lá no começo com Tales e Pitágoras, Ferecides e Ciros, onde a filosofia busca a filosofia assume o mesmo objetivo que mais tarde será assumido pela ciência, que é de naturalizar o conhecimento, produzir um conhecimento independente da mitologia, independente da religião. Então, a filosofia começa buscando ser uma instância autônoma, no século VI a.C., e, curiosamente, tragicamente, 4, 5 séculos depois de Cristo, esse discurso ele se corrompe de uma tal maneira, esse discurso, por meio do neoplatonismo, que a filosofia ela passa a conectar-se, a associar-se e a ser associada a nada mais e nada menos do que a feitiçaria, a bruxaria, que era o que se chama de teurgismo. Então chegou-se a esse ponto. E, como vimos, a filosofia, a partir daí, a filosofia ela sobe, por assim dizer. Nós teremos as invasões bárbaras, que vão ocupar a parte ocidental do Império Romano, e aí as bibliotecas, estabelecimentos escolares, e outras instituições culturais, intelectuais, são destruídas pelos invasores germânicos. Isso a partir do século IV, final do século IV, começo do século V. E no Oriente, teremos a partir do século VII, teremos a expansão islâmica, as invasões árabes. E nada de novo debaixo do sol. Nada de diferente, nada de distinto. Temos que lembrar sempre que foram os invasores árabes muçulmanos que puseram fogo na biblioteca de Alexandria. A maior biblioteca do mundo antigo, o maior centro de cultura. Era o cérebro das culturas mediterrânicas, o cérebro da cultura clássica, era a biblioteca de Alexandria. Esse cérebro foi destruído, intencionalmente destruído pelos fanáticos religiosos. Quando Aminu al-Aqs ele invade, o general muçulmano invade o Egito, Alexandria, e ele pergunta para o califa Omar o que devia fazer com aquele monte de livros, onde estavam as principais obras de filosofia, de história, das ciências, e das demais ciências, astronomia, mesmo
biologia, os primórdios da física, da química, bem, e o califa Umar manda a resposta. Se essas obras forem contra o Corão, são heréticas. Elas devem ser destruídas. Se elas estiverem de acordo com o Corão, são supérfluas. O Corão basta por si mesmo. Sejam destruídas. E aí estas obras são queimadas. Durou-se vários anos, mais de um ano, para se queimar essa biblioteca que continha talvez mais de 1 milhão de volumes. Toda a sabedoria antiga, 1 milhão de volumes. Foram queimados nos banhos da cidade de Alexandria, os banhos quentes. Queimava-se madeira, então passaram a queimar os rolos dos livros. Só se salvou alguma pouca coisa, salva pelos monges cristãos cópitas de Alexandria. Eles salvaram alguma coisinha mínima. Ali estavam inclusive, as chamadas obras esotéricas, com X, de Aristóteles, as obras para o povo, os diálogos populares de Aristóteles, tinham ido parar ali. E com essa história de queimar a biblioteca, elas se perderam para sempre. E foi uma das perdas mais trágicas a nível de conhecimento humano. Também estavam lá as peças, as peças teatrais de Eurípides, por exemplo, de Ésquilo. Também pereceram. Parte delas, grande parte dessas peças teatrais magníficas também se perderam. Isso para falar, isso para citar alguma pouca coisa. As obras de Aristarco de Samos estavam ali. O primeiro teórico do heliocentrismo. Estavam ali as obras de Eratóstenes. Um dos primeiros a medir a circunferência da Terra, a distância entre a Terra e o Sol. Então você veja o dano que foi destruir a Biblioteca de Alexandria. Foi um grande colapso, com consequências culturais, científicas, filosóficas, inestimáveis, trágicas para a humanidade, trágicas para o gênero humano. Significou uma paralisia cultural, paralisia intelectual de séculos, a destruição da Biblioteca de Alexandria. Um déficit que demorou séculos, um milênio, para ser superado. Bem, e aí a filosofia sai de cena. Então nós vamos até que a filosofia ressurge como instância autônoma no Ocidente, na Europa ocidental, no século XV. Por volta do século XV, século XVI, a filosofia ressurge no contexto ocidental, no contexto europeu. Ela reaparece como uma instância autônoma. Não reaparece do nada, ela reaparece a partir de um processo. E nós temos que entender as origens, as raízes, as fontes, as causas deste processo. Mas para nós entendermos as causas deste processo, que culminou com o reaparecimento da filosofia, com o aparecimento da filosofia moderna, nós temos que voltar um pouco atrás e verificar como foi a produção do conhecimento, as relações cognitivas e intelectuais durante esse tempo em que a filosofia esteve ausente nos domínios da cultura europeia. Ou seja, durante a maior parte da Idade Média. Que na Idade Média, então, nós não teremos mais, nesse contexto, não teremos mais a filosofia como uma instância autônoma. Podemos dizer, então, que a filosofia esteve completamente ausente? Não existiu filosofia durante a Idade Média? É claro que não. Aí a reflexão filosófica continua. O esforço filosófico, a reflexão filosófica que a gente viu, estava presente desde os primórdios da espécie humana. Homo erectus, Homo habilis, homem de Neandertal, Homo de Cro-Magnon, né? A gente já falou sobre isso. A reflexão filosófica básica que já estava ali, essa reflexão continua.
mesmo sem a presença da filosofia como uma instância autônoma, mesmo sem academias, liceus, mesmo sem escolas, mesmo sem um espaço próprio, mesmo sem livros, mesmo sem bibliotecas, mesmo sem todo este aparato material, mesmo sem todo este aparato técnico, a filosofia continua existindo. A reflexão filosófica, que é a filosofia na acepção pura da palavra, a reflexão filosófica continua a ser realizada durante toda a Idade Média. Será realizada num outro contexto social, num contexto de subordinação, mas ela continuará a ser feita. Teremos a filosofia presente na Idade Média, sim. Há presença de filosofia na Idade Média? E como há? Especialmente durante a Baixa Idade Média. Após o ano 1100, já vamos adiantando, após o ano 1100, terá a presença da filosofia. Forte presença da reflexão filosófica. Todavia, não de maneira autônoma, não de maneira independente ou separada. Durante todos esses séculos, a filosofia estará associada à teologia e subordinada à teologia. Será chamada, no Ocidente, a partir de Anselmo de Cantuária, será chamada de filosofia escolástica, ou pensamento escolástico, porque foi ensinada nas escolas de teologia, de religião, de teologia, escolas que existiam junto às catedrais. Ou seja, os bispados, tinha os bispos, toda a diocese catedral, o pado possuía ali uma escola de teologia. E naquelas escolas de teologia também se fazia filosofia, também se estudava filosofia. Então, essa teologia recebe o nome de teologia escolástica. Vou repetir. Essa teologia recebe o nome de teologia escolástica. Aí vem a pergunta. A escolástica, e é importante, eu acho que essa filosofia, essa pergunta é importante. A escolástica é filosofia? Não. Ao contrário do que dizia o pesquisador Etienne Gilson, um dos maiores eruditos nessa área, ele dizia assim, a resposta dele era, para ele a escolástica era filosofia. Não, a escolástica não é filosofia. O objetivo da escolástica, a finalidade da escolástica é a fé, a crença religiosa. Compreender melhor os artigos de fé do cristianismo. Então, usar-se da razão, usar-se da reflexão, usar do pensamento para se compreender melhor os princípios, as crenças, os dogmas do cristianismo católico. Então, o objetivo é um objetivo nitidamente religioso. É um esforço que extrapola os domínios da filosofia, uma vez que a filosofia não trata de revelação ou de fé. A filosofia trata apenas de questões racionais, acessíveis à razão. Então, a escolástica não é filosofia. A escolástica é teologia. Então, por que nós estudamos esse tema da escolástica em filosofia? Simples. Porque na escolástica há filosofia. Dentro desta teologia escolástica existe a reflexão filosófica. Então, o que nós estudamos a respeito da escolástica não é a escolástica em si, não é a teologia, não é o aspecto religioso. O que nós estudamos na escolástica é a reflexão filosófica que ela contém. Então, os estudos filosóficos relativos à Idade Média cristã, os estudos filosóficos relativos os estudos filosóficos relativos à escolástica, o foco desses estudos é a presença dessa reflexão filosófica, é a presença da filosofia, do conteúdo filosófico, propriamente dito, não do conteúdo teológico religioso. Então, estudamos, repito,
estudamos, repito, a escolástica ou a teologia escolástica devido ao seu conteúdo filosófico, porque ela possui um conteúdo filosófico. E, aliás, um conteúdo denso, um conteúdo rico, ao contrário do que disseram, ao contrário do que disseram certos pensadores modernos, influenciados pelos preconceitos protestantes e iluministas também, ao contrário do que eles disseram, eram materialistas, eram empiristas crassos, ao contrário do que muitos desses pensadores afirmaram por puro preconceito, dentro da escolástica, dentro dela, há uma reflexão filosófica muito densa, muito sólida, muito rica, e merecedora de toda a nossa atenção. O estudo desse conteúdo filosófico dentro da escolástica merece, por parte dos cultores da filosofia, merece toda a atenção, todo o critério e toda a atenção. Vou falar agora rapidamente, vou tentar falar agora, entrar dentro deste pensamento medieval, dentro desses elementos elementos de filosofia medieval. Mas assim, só de maneira, nesta gravação, de maneira bastante limitada. Eu só quero falar sobre alguns desses pensadores medievais, citar os nomes de alguns deles. E as tradições que eles retomam, porque eles também estão conectados ao legado clássico greco-romano. Aproveitaram os materiais. Desde os primeiros concílios do cristianismo, houve um intenso aproveitamento da filosofia, da nossa filosofia, da filosofia greco-romana. Houve um grande aproveitamento dessa filosofia, houve um imenso aproveitamento dela, da filosofia grega por parte dessa teologia escolástica. E, bem, temos presente a herança platônica. Essa herança platônica, ela está presente em muitos dos pensadores anteriores a Tomás de Aquino, Pedro Auriol, Pedro Paludano, outros. Então existe essa presença platônica em pensadores anteriores a Tomás de Aquino. Com Tomás de Aquino nós temos com o Tomás de Aquino, nós temos uma reorientação dessa filosofia presente na escolástica, no sentido do pensamento da herança aristotélica. Então Tomás de Aquino dizem que ele cristianizou Aristóteles. Ele usou da filosofia aristotélica para explicar os dogmas cristãos e fornecer uma compreensão melhor sobre eles. Ele valeu-se da herança aristotélica. Mas no momento em que ele vai se utilizar da filosofia aristotélica para explicar doutrinas religiosas, ele detecta, ele detecta, ele aborda diversos problemas, diversas problemáticas em torno do aristotelismo. Então, o aristotelismo, ele não é retomado, e também o platonismo antes, ele não é retomado apenas para explicar as crenças religiosas. Muitas vezes, quase sempre, antes de se explicar as doutrinas religiosas, haviam discussões em torno de problemas, como falei, propriamente filosóficos. Abria-se uma problemática, uma discussão, uma problematização em torno de temas propriamente filosóficos, fossem platônicos antes de Tomás de Aquino e, no caso, aristotélicos a partir do Tomás de Aquino. O aristotelismo, ele nunca foi ignorado por completo dentro da teologia cristã. Já havia uma tradição anterior ao Tomás de Aquino.
O venerável Beda da Inglaterra, e aliás muitos vão relacionar isso com o empirismo inglês, e depois com Bacon, com o primeiro Bacon, o franciscano, Roger Bacon, e depois também com outro Bacon, e outros pensadores, antes com outros pensadores medievais, João Buridanos, e depois o outro Bacon, toda essa tradição que vai até o Locke, muitos vão relacionar já com o venerável Beda, que era um monge, um frade, um monge na verdade beneditino. Ele viveu muito antes dos franciscanos e dominicanos, mas a gente acaba chamando de frade até. Um monge beneditino de Arrow, e ele havia teólogo, escritor religioso, mas ele aborda Aristóteles em diversas obras. Existem diversas obras dele hoje ainda enfocando problemas em torno do aristotelismo. Isso no século VIII depois de Cristo, no século VIII. E na mesma época, pouco antes também, lá no Oriente, João Damasceno, também era um monge basiliano. João Damasceno lá no Oriente também vai adotar pensamento aristotélico como fio condutor da sua teologia. E se nós formos para o século anterior, o próprio Filipão, que eu já falei, que foi um cristão cópita muito instruído em filosofia, embora ele questione Aristóteles quanto ao tema da eternidade da matéria, ele acaba também absorvendo muito o pensamento aristotélico. Então nós já observamos isso. Esta presença do aristotelismo já no período patrístico, já na era patrística, tanto no Ocidente como no Oriente. E o Tomás de Aquino retoma isso. Mas na época que o Tomás de Aquino viveu, no Ocidente pelo menos, nos círculos da Universidade de Paris, já havia um forte preconceito contra Aristóteles. Isto porque as traduções, os textos do Aristóteles haviam sido traduzidos ali na fronteira da Espanha, Espanha dominada pelos muçulmanos, a partir de material árabe, copiado pelos mutazilitas, que era uma seita muçulmana, uma seita liberal racionalista, que acabou sendo destruída pelos sunitas. Os textos do Aristóteles, para chegarem até o Tomás de Aquino, esses textos do Aristóteles, eles percorreram um largo trajeto, um percurso muito longo para esses textos de Aristóteles, em grego, chegarem até o Tomás de Aquino. E eles chegaram, esses textos, para chegarem até o Tomás de Aquino e as pessoas que viveram ali naquela época, esses textos chegaram mutilados, truncados, deturpados, obscurecidos, falsificados. Pensava-se que as obras de Alexandre de Afrodísias eram obras de Aristóteles, quando não eram. Elas passaram do grego para o aramaico, essas obras de Aristóteles, porque foram copiadas pelos cristãos ortodoxos, pelos siríacos, pelos coptas, pelos assírios. Em copta, ou melhor, mais ainda, em aramaico. Do aramaico, elas foram traduzidas para o árabe. Então, passam para a língua árabe. E do árabe, na Península Ibérica, elas são traduzidas, então, para o latim. Então, você veja, essas obras são gregas. Aristóteles era grego, claro. Então, são obras de língua grega. Mas são traduzidas para o aramaico, e depois são traduzidas para o árabe, até chegarem ao latim, que era a língua do Tomás de Aquino. E dos europeus naquela época, dos teólogos. Então, tradução de tradução de tradução de tradução. Isso gerou diversos problemas. O pensamento de Aristóteles chegou um pouco falsificado, deturpado. A Europa do século XII, do século XIII, essas obras chegaram com sérios vícios, com sérios problemas. De modo que não se tinha uma ideia muito nítida do pensamento, não se tinha uma ideia muito exata
muito nítida do que Aristóteles tinha ensinado sob muitos aspectos. E por isso parte do clero cristão, do clero latino, ocidental daquela época, parte da Igreja Apostólica Romana, tinham medo, tinham receio desses escritos aristotélicos. Tinham medo desses escritos. Não viam o aristotelismo com bons olhos. Não viam Aristóteles com bons olhos. Devido a ideias que eram atribuídas a este filósofo, às vezes sem fundamento, por causa dessa confusão toda. Então, o resultado disso foi que pouco antes do tempo de Tomás de Aquino, alguns anos antes, algumas décadas antes, o aproveitamento de Aristóteles e do pensamento aristotélico pela teologia escolástica foi proibido. O uso de Aristóteles e do aristotelismo, do seu pensamento, na teologia, foi proibido pela Universidade Stéphane Tempier, mestre da Universidade de Paris, fez baixar um decreto proibindo o uso das obras de Aristóteles na teologia escolástica. Mas o Tomás de Aquino reverteu isto. Ele empregou o pensamento aristotélico dentro da teologia escolástica e tentou desfazer, porque eu falei que ele criou problemáticas, o Tomás de Aquino. Ele tentou desfazer dessa confusão, tentou desfazer essa confusão. Ele não deixou, às vezes, também, por vezes, ele também não deixou de deturpar o pensamento de Aristóteles também, de forçar um pouquinho mas o importante é que houve uma retomada do pensamento aristotélico. Isto é o mais importante. Houve uma retomada do pensamento aristotélico com ele. E isto veio para ficar. Ele acabou obtendo aprovação futura até mesmo dos papas de Roma, dos líderes da Igreja Apostólica Romana. E com isso, dentro da idade, no contexto da Idade Média, da teologia escolástica, o aristotelismo, com o Tomás de Aquino, vem para ficar. Recebe o nome de tomismo. Dentro da teologia escolástica, recebe o nome de tomismo. E Aristóteles passa a ser estudado, cada vez com mais ênfase, cada vez com mais dedicação por parte dos teólogos. Aristóteles passa a ser estudado. E esse estudo não para, não cessa jamais. Esse estudo se continua. Até que, no século XVI, nas universidades de Pádua e Bolonha, Aristóteles passa a ser estudado por si mesmo, sem preocupações teológicas, fora do contexto escolástico. Aristóteles já era estudado dentro da teologia, como ferramenta para a teologia. Mas a partir do século XVI, nas universidades italianas de Pádua e Bolonha, Aristóteles sai da cátedra de filosofia. Sai da cátedra de teologia. Ele sai da faculdade de teologia, da cátedra de teologia, e passa a ser estudado independentemente. Na época e aí é o ressurgimento da filosofia. No momento que Aristóteles, você já tem Erasmo de Roterdã, tem Ficino também. No momento que Aristóteles passa a ser estudado por si mesmo e em si mesmo, então você já tem a retomada da filosofia. É um processo de secularização do estudo, mas que começa lá atrás, dentro da religião, dentro da teologia escolástica. Só dali a 3 séculos, somente no momento posterior, é que acontece de fato essa secularização que eu falei. E aí Aristóteles passa a ser estudado por si mesmo. E você passa a ter uma cátedra de filosofia. Mesmo quando dentro de universidades religiosas, seminários religiosos, passa a ter uma cátedra de filosofia separada, desvinculada da teologia, que é nessa época do século XVI, justamente. É um momento que, a partir no século XV, você já tinha isso.
esse desvio, essa separação se consolida a partir do século XVI. Separação entre a teologia e a filosofia. E a filosofia retoma o seu curso. Após praticamente 1000 anos de ausência. Como uma instância à parte, propriamente dita. E, bem, então, temos também, na mesma época que o Tomás de Aquino, temos o Duns Scoto. O Duns Scoto também Duns Scoto também é situado dentro da teologia escolástica. Ele é mais propriamente um teólogo. E o enfoque dele é mais religioso, mesmo que ele é franciscano. E os franciscanos têm uma tradição agostiniana, que se nós estudarmos essa tradição, nós estudarmos com atenção essa tradição, nós veremos que é uma tradição um tanto antirracional, um tanto irracional e antifilosófica. Né? Alguns representantes dela, como o William Ockham, vão levar ao irracionalismo protestante, a Lutero, a posições contrárias à filosofia, e vão chegar até o Kant. Né? Porém, o interessante no trabalho do Duns Scoto é que ele não tinha como fugir a isso, estava situado num contexto teológico escolástico que valorizava de qualquer forma a razão e valorizava diversas tradições filosóficas, e essas tradições muitas vezes vão se identificar, essas tradições ligadas ao franciscanismo e agostinianismo muitas vezes vão se associar a Platão, vão continuar a tradição platônica com que Tomás de Aquino havia rompido ao assumir sua perspectiva aristotélica. Então o Tomás de Aquino vai se servir do pensamento de Aristóteles, e o Duns Scoto vai, e os seus companheiros, eles vão, numa menor escala, eles vão se aproveitar do pensamento de Platão. O que, como falei, já era feito há muito tempo dentro da escolástica, e antes dela também Justino de Roma, que era um autor cristão chamado Padre da Igreja. Justino de Roma, ou São Justino, ele, nas suas obras apologéticas, ele se vale extensamente nos ensinamentos platônicos ou das obras de Platão. Então Platão já está presente ali na teologia patrística de Justino, que foi feita há 1100 anos antes de Duns Scoto. E o Duns Scoto, o Duns Scoto e os seus vão enfatizar bastante o aspecto da liberdade humana, da vontade, da livre vontade humana e livre vontade. Eles vão trabalhar muito com esse aspecto.